Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que a gente vê aí debatendo nas mídias, nas redes sociais, mas que a gente aqui, quanto programa Missão Saúde, a gente gosta também de falar um pouquinho, de trazer alguns esclarecimentos para o nosso público, né? Então hoje nós vamos falar de neoplasias, tá? De neoplasias da próstata e disfunção erétil. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Astor Chaves, que é urologista, já esteve conosco aqui no programa, inclusive o Albi estava falando ali, doutor, que fez um ano agora que o senhor esteve aqui, viu? Eu estava pensando aqui como passou rápido o tempo e eu fico grato de vocês me convidarem novamente. Para quem não viu no ano passado, vou me apresentar. Eu sou Astor Chaves, sou médico urologista, cirurgião geral. Eu tive minha formação em Belém, me formei pela Universidade Federal do Pará. Em 2013, eu vim para Marabá, servi o Exército como serviço regular obrigatório. Depois, eu me casei com uma moça daqui, que é a doutora Sara Jasper, que eu acho que ela já veio aqui, vocês conhecem ela. E nós fomos para São Paulo, fizemos residências médicas e, como a gente gostava muito da região, a gente optou por voltar para Marabá para ajudar a população e fazer parte da equipe médica daqui, para dar o melhor para vocês. Muito obrigado pelo convite. E só lembrando, de onde é que o senhor é mesmo, doutor? Eu sou do Maranhão. A gente sempre, da última vez, eu lembro que a gente tirou onda, não foi? A gente ficou tirando onda, que o Marco Jová também é do Maranhão, só que ele não veio aqui. Verdade, para a gente também conversar hoje com ele aqui. Então, me abandonaram, doutor. Marco Jová, o Vilde me abandonaram. Aí ficou só eu aqui, só que eu tô resistindo. Tá trabalhando firmemente e fazendo o trabalho com excelência. Está de parabéns. Que bom. Então, assim, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo, doutor, vamos falar um pouquinho o que é esse Novembro Azul. A gente, como eu disse no início, né, a gente escuta muito falar, muitas informações aí veiculadas, mas eu queria ouvir do senhor, assim, qual é a sua percepção disso? Novembro Azul é um período que a gente tira para dar um foco maior para a saúde do homem. Lógico que o homem não precisa esperar um mês do ano para fazer seu acompanhamento médico. Mas, como o homem tem uma certa resistência, o homem ele tem uma certa dificuldade para procurar o médico, o Ministério da Saúde ele faz uma campanha nacional para enfoque da saúde do homem, integrada. Sendo que ele sempre leva mais em consideração a neoplasia de próstata. Por quê? Porque a neoplasia de próstata, excluindo os cânceres de pele, é o câncer mais comum no homem, tendo uma taxa anual de diagnóstico, de acordo com o INCA, de 68 mil a 85 mil casos. Então, a gente tem que... É uma doença que tem uma certa relevância, é o câncer mais comum e tem que estar a importância. Lógico que o ideal é o paciente ir todo mês do ano, não tem problema nenhum. Estou com doença na próstata em março, não vou esperar no novembro, mas como você tem uma certa resistência, não procura tanto, tenta dar um enfoque para, pelo menos, alertar e a pessoa ter um pouco mais de consciência e procurar ajuda médica, nem que seja só no Novembro Azul. É igual aqueles pisca-alerta, é como se ficasse assim, olha, tá na hora, isso, né? A gente percebe-se que isso é tão importante que no consultório aumenta a procura no novembro. A gente, mas a pessoa pode ir qualquer mês, ela vai em qualquer mês, mas a gente vê que a procura da neoplasia, a procura de fazer o rastreamento do câncer de próstata é mais comum nesse período, mostrando que é importante ter essa conscientização e desenvolvimento dessa campanha nacional. Eu já ia te fazer justamente essa pergunta, se o fluxo, o número de pacientes aumentava nessa época, não, né? Com certeza. Graças a Deus, o consultório tem um movimento muito bom, mas tem outras doenças que a gente acompanha, hiperplasia da próstata, doenças sexualmente transmissíveis, que tem todo ano, não vai diminuir. Mas nessa fase agora a gente vê que a procura fica bem maior sobre o rastreio do câncer de próstata, fazer o PSA, fazer o exame digital da próstata. É mais comum nessa fase, que as pessoas veem a campanha, vai massificando nas redes sociais, em todo lugar, e a pessoa dá mais importante à sua saúde. E, doutor, assim, só para a gente conseguir visualizar isso, durante esse mês, né, de novembro, o senhor conseguiu fechar alguns diagnósticos de pessoas assim que chegaram lá, que não sabiam que tinham e que fizeram o exame e foi diagnosticado? Não, com certeza. Nessa fase, a gente dá um diagnóstico mais com intensidade. Lógico que a gente espera dar o diagnóstico na fase inicial, que o paciente vai lá e que ele não esteja sentindo nada. Que se for nessa condição, ele tem uma chance de cura de 95%.
Se o paciente for esperar sentir sintomas, que isso também é muito comum, o paciente diz assim, eu não vou no médico, eu não estou sentindo nada. Isso é um erro para o câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, o ideal é você diagnosticar na fase assintomática. Que se você diagnosticar na fase assintomática, tem uma taxa de cura de 95%, que é o ideal. Agora, se ele for esperar sentir alguma coisa, que os sintomas relacionados com câncer de próstata é dor no osso, é anemia, é perda de peso, é sangue na urina ou retenção urinária, esse caso aí, a chance de cura é baixíssima. Então, o importante é ele diagnosticar na fase que não está sentindo nada, por isso que é importante você procurar o médico na fase que está assintomático. E é o que a gente sempre fala aqui no programa, doutor, é sobre a prevenção. É você correr atrás antes que as coisas aconteçam, né? Porque depois que já está instalado, a gente só vai ter que tratar, ter que buscar ali alternativas, né? É isso mesmo. Isso é muito viável para a questão da neoplasia da próstata mais ainda. Por quê? Porque o câncer ele vai crescendo na parte da periferia da próstata. Então, os pacientes que esperam sintomas urinários, esperam sangramento para procurar ajuda, eles já vão com atraso, porque, como eu expliquei, ela vai mais na parte periférica e aí demora muito para ter sintomas. Vai dar sintomas quando ele começa a invadir o reto, como ele começa a crescer tanto que ele obstrui a uretra, mas isso daí já tem muito tempo já de doença. O paciente não estava sentindo nada, perdeu a fase de cura e aí já é um paciente que vai ter uma doença já avançada. Lógico que ele vai ter um tratamento, mas o tratamento de cura talvez não vai ser mais viável. A gente vai fazer um tratamento mais de controle de danos, um tratamento paliativo, que é o que a gente não espera para o paciente hoje. A gente quer que o paciente vá no consultório, que o paciente descubra a doença dele e que faça o tratamento, que independente de ser radioterapia ou de ser cirurgia e alguma vez até de vigilância ativa, seja acompanhado e curado com a mínima sequela possível. Ótimo. E, doutor, assim, em relação à próstata, qual que é, de fato, a função da próstata, né? A gente fala muito... É uma coisa que a gente fala muito. A gente pensa assim, por que Deus fez a próstata no homem? A gente poderia pensar assim, a próstata no homem é muito importante, porque ela tem a finalidade de controlar a urina e ela tem a finalidade de nutrir o espermatozoide durante o ato sexual. Se nós vemos aí na figura, você consegue ver que a próstata é essa que está mais vermelha. Quem está em cima é a uretra e que vem um canalzinho que vem de trás ali é o duto ejaculatório. Então, a gente vê que ela tem essa dupla função. Que desce da bexiga para entrar no pênis é onde vai a urina. Então, ela tem a função de controlar o jato urinário. Esse outro ductozinho que vem de trás da bexiga é onde vem a ejaculação. Então, ela, como Deus mesmo nos criou a perfeição, dá essa finalidade de nutrir o espermatozoide para ter a reprodução humana, senão assim não ia termos nossos filhos, e ela consegue controlar o jato urinário. Ótimo. E assim, o senhor falou um pouquinho de alguns sintomas, mas eu queria que o senhor explicasse mais quais são os sintomas da fase inicial e da fase mais avançada, só para a gente já ter... Isso que é importante. Na fase inicial da doença da próstata maligna, não tem nenhum sintoma. Então, isso é que o paciente tem que entender para ele procurar ajuda na fase que ele não sente nada. Porque a maioria que ele chega no consultório, mas eu nem vou fazer o toque, porque eu não sinto nada, não vou fazer o PSA, porque eu não sinto nada. Então, o câncer de próstata na fase inicial é totalmente assintomático. Por quê? Porque o câncer ele nasce na periferia da próstata. E por isso que tem a importância do toque, porque a gente consegue sentir pelo exame digital, pelo reto. E aí, se o paciente já for esperar os sintomas, quais são os sintomas na doença avançada? É a dor no osso, que é um dos locais mais comuns que ele manda metástase, sendo que isso é ruim porque é uma dor de difícil controle. Então, o paciente que tem uma doença metastática é um paciente que ele não vai ter mais o potencial de curar, e nesse caso, até para controlar a dor é ruim, porque é uma dor constante, uma dor incessante. Algumas vezes ele até fratura o osso da bacia, e o paciente fica acamado e não consegue mais andar. É o sangramento urinário, é a retenção urinária, é a perda do peso que vai acontecer. Então, basicamente, na doença avançada, são esses sintomas, que representa a doença avançada, que o tratamento curativo já é inviável nessa condição. Certo. E em relação à incidência anual?
Isso. A incidência anual, de acordo com o INCA, gira em torno de 68 a 85 mil casos por ano. Então, a cada de 6 homens, vai ter um com a doença. Então, é uma incidência muito alta. Lógico que é uma incidência alta, mas a mortalidade, se você fizer um tratamento cedo, não é tanta. Então, a doença que a cada 6 um adoece, mas de 34, só um morre doente, se não fizer o tratamento certinho. E assim, a gente, como eu disse lá atrás, né, que a gente gosta de falar muito sobre a prevenção, né? Mas qual é a melhor prevenção no caso do câncer de próstata? O câncer de próstata já teve vários estudos para avaliar alimentação, avaliar medicamento, avaliar hábitos que faz uma prevenção direta. Lógico que nenhum desses medicamento ou alimento teve uma comprovação suficiente para fazer uma prevenção. Então, não tem uma prevenção assim tão assertiva. O que mostra que o mais importante é você fazer o acompanhamento médico e o diagnóstico precoce. Então, o melhor tratamento e a melhor indicação para isso é o acompanhamento médico regular para um diagnóstico inicial para uma taxa de cura bem alta. E qual, a gente puxar o gancho aí para a questão da cura, né? Qual que seria assim a taxa de cura? Existe uma cura? Como que... Aí a cura é muito atrelada ao diagnóstico. Se o paciente, infelizmente, descobrir a doença no estágio avançado, em que já tem metástase óssea, ele não vai ter mais a cura. Ele vai ter o tratamento com medicamento, vai ter o tratamento com hormônio, mas ele não vai conseguir uma cura definitiva, nesse caso de uma doença avançada. Mas se uma doença no estágio inicial, em que o PSA está baixo, fez uma biópsia, vê câncer, mas no estágio bem inicial, o toque está bem no início, o paciente vai fazer um tratamento com radioterapia ou algumas vezes até com a cirurgia, a chance de cura gira em torno de 90% a 95%. Então, esse que é o ideal. O paciente vai fazer um tratamento direcionado para a doença localizada e que ele vai conseguir uma taxa de cura muito alta. Nesses casos que a gente, desde o início, também está falando sobre a atualidade, né? O que a gente vê, o que o senhor vê no seu dia a dia. As pessoas estão procurando mais em relação a tempos atrás, né? Há alguns anos que nem tinha a campanha de Novembro Azul, ou ainda está meio que arrastado, as pessoas assim se alertam, mas não é aquela coisa assim que você consiga visualizar. O que a gente vê no consultório, cada vez mais o paciente está descobrindo a doença no estágio inicial. Uhum. Se a gente vê, mas mais o adulto jovem, o adulto que está com 50 anos, com 60 anos, ele acaba que ele tem uma preocupação maior, ele vai no consultório mais regularmente e ele consegue dar um tratamento e consegue curar. Mas na nossa região ainda tem os povos tradicionais, pessoas que vivem na zona rural, os senhores mais idosos, com 70 anos, 65, 70 ou até 80 anos, que eles, por conta dessa resistência, por conta dessa cultura de preconceito, eles não procuraram ajuda médica. Então, hoje, quem sofre um pouco mais, hoje que tem uma doença já no estágio avançado, essa faixa etária e esse estilo de paciente ainda que é um pouco resistente, que ele mora na zona rural, que ele acha que não vai no médico, porque o médico não vai fazer o toque nele. Então, infelizmente, quando ele chega no hospital, na maioria dos hospitais públicos, ele vai chegar já com uma retenção urinária, ele vai chegar emagrecido, vai chegar com hematúria, algumas vezes ele vai sentir com muita dor óssea. Quando a gente vai fazer o diagnóstico para ele, infelizmente já está na doença avançada. Então, a gente avalia isso daí no consultório. Certo, por isso que é importante, viu? Você que tem também, eu falo assim, né? Porque é um programa para toda a família, doutor. E aí eu sei que muitos aí têm avós, têm pais, né? E tem muito isso mesmo, essa resistência. Tem essa resistência, mas o que acontece, a gente está percebendo a mudança. Lógico que a mudança, toda mudança é lenta. Mas o que eu percebo de consultório, de avaliação, os pacientes que estão na faixa etária de 50, 60 anos, já tem um pouco mais de vivência, já tem um pouco mais de acesso à questão essa prevenção, eles vão mais ao consultório, a gente diagnostica a doença no início, então, graças a Deus, tem uma taxa de cura maior. Agora, esses pacientes que estão na zona rural, têm um acesso à saúde mais difícil, paciente mais tradicional, paciente que não aceita fazer o exame, infelizmente, é o que estão sofrendo mais com a doença e, infelizmente, é os que morrem também no hospital, por conta de não procurar ajuda. Lógico que você que tem o filho,
a neta, que tem esse paciente em casa, que é um pouco mais resistente, tem que conversar, tem que orientar, explicar, que você consegue mudar a cabeça dele para ele procurar ajuda e a gente conseguir dar um tratamento para ele ter uma qualidade de vida. Ótimo, gente, passou muito rápido, doutor, o primeiro bloco, viu? Passou muito rápido, fique ligadinho aí que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Nós não poderíamos ir para os comerciais sem falar do Lojão das Clínicas Marabá, um novo conceito em se tratando de produtos médico-hospitalar. Lá você encontra uma infinidade de produtos, como cadeiras de rodas, produtos para academia, produtos para você também fazer suas atividades físicas em casa, macas. Então são assim uma variedade de produtos, massageadores. Gente, os massageadores do Lojão das Clínicas são maravilhosos. Então dá uma passadinha lá e confira. Avenida Najib Mutran, número 417, Cidade Nova.